Boa noite, gente. Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa quarta live para a honra e glória do Senhor Jesus. Aguardando o pessoal entrar um pouquinho e vamos começar a nossa live. Gente, vamos começar. Opa! Peraí, deixa eu organizar aqui. Isso. Então vamos começar, gente. Vamos começar fazendo a nossa oração para que o Senhor Deus venha nos abençoar nessa live, nessa noite, que a gente aprenda ali tudo que o Espírito Santo tem para nos falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito e faz sobre cada vida que essa live atingir, Senhor Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por estar acordados, por estar vivos, por estar respirando, falando. Estamos ali humanamente em perfeitas condições, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, e já te colocamos sobre as tuas mãos essa live. E tudo aquilo, Deus, que impeça a concretização dela, seja repreendido em nome de Jesus, e que essa live atinja as pessoas que precisam saber como ler a Bíblia, Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde a leitura não é pregada e muito menos ainda a leitura da palavra, Deus. Mas nós estamos aqui, queremos ser diferentes, queremos lutar contra a maré. Então que o Teu Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos vivifica, Senhor Deus, nos renove e nos ajude a compreender toda a mensagem que o Senhor quer passar para nós durante esse momento. Fale comigo, Deus, e fale através de mim, em que em momento algum saia um A da minha boca que não seja segundo a tua vontade. Amém. 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 Então vamos começar com a nossa live. Vamos começar aqui. Hoje, como eu falei, o tema, é como ler a Bíblia. Então, novamente, para quem não me conhece, meu nome é Samantha. E essa já é a quarta live aí de uma série que eu nomeei como Primeiros Passos no Cristianismo. São para as pessoas que estão chegando agora mesmo. E na minha igreja eu ministro, o curso de batismo e também o curso de transferência. Então, o curso de batismo é a pessoa que está chegando agora, que não sabe lá de muita coisa. E aí eu percebo que a pessoa ela tem muitas dificuldades para a leitura bíblica. São dificuldades, que com as informações que eu vou passar hoje aqui na live, vocês vão conseguir suprir, Vocês vão conseguir tirar essas dificuldades e ter ali uma rotina, um hábito de leitura bíblica. E cristianismo, gente? Nós estamos falando do cristianismo. A base do cristianismo é Jesus Cristo, mas o manual de instrução é esse aqui, O manual de instrução é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Então, tudo que a gente, a partir de agora, você que está chegando no cristianismo, tudo que você for fazer, você precisa consultar esse livro. Ele é o norte da sua vida. Se a Bíblia fala que você não deve fazer, então você não pode fazer. Se a Bíblia fala que você pode fazer, então você deve fazer. Tá bom? Assim, gente, Bíblia é um tema muito complexo. Tem como se aprofundar muito na história da Bíblia e muita coisa. Mas como eu falei, aqui nós vamos falar mesmo sobre o básico. Porque como é os primeiros passos no cristianismo, não faz sentido eu pegar e trazer tantas coisas para vocês. Confundir a sua cabeça. Então não faz sentido algum. Amém? Então deixa eu só olhar se está tudo direitinho aqui. Tá tudo direitinho aqui. Então vamos lá. Começando. Primeiro eu quero te apresentar
aquilo que vai ser seu manual de instrução, que é o quê? A Bíblia. Então aqui, ó, né, a Bíblia normal. A minha é rosa, mas tem aí muitas e muitas cores, muitos designs, tem muita coisa mesmo. Então aqui vem a Bíblia Sagrada, a tradução, né, nessa do meu caso é a NVI. E aí vocês passando algumas páginas à frente, para quem está chegando no cristianismo, isso aqui é essencial, que é o sumário. Aí tá invertido para vocês, mas na sua Bíblia você vai entender o sumário. Por quê? Quando eu vou falar assim, abram comigo em Miqueias. Aí até vocês virem aqui, né, ficar folheando a Bíblia procurando Miqueias, vocês vão desanimar. Mas quando você já vem aqui direto no índice e procurar Miqueias, igual Miqueias, tá aqui. Miqueias está na página 1246. Aí você vai direto na página 1246. Isso foi um facilitador muito grande na minha vida. Quando eu comecei, né, a ler a Bíblia, eu não conseguia encontrar, né, os livros folheando. Então, um meio muito bacana para mim, né, foi através de um índice. E aí, gente, uma coisa que eu quero falar com vocês, igual vocês percebem, né, as pessoas, para encontrar os livros bíblicos, elas folheiam e acham ali muito rápido. Isso não tem nada de sobrenatural, nem vocês não tem que ficar assustado com isso, não. São pessoas que geralmente, né, têm o hábito de leitura bíblica, então aí elas vão procurando. Mas eu vou falar que isso não é nada de sobrenatural, porque até quando a gente acostuma com a Bíblia, por exemplo, eu uso muito essa Bíblia aqui no meu dia a dia, né, para dar estudo, para tudo. Então eu uso muito essa Bíblia. Quando eu me deparo com uma outra Bíblia, por exemplo, essa aqui, ó, essa outra aqui que ela já é diferente, eu já tenho uma dificuldade muito grande para folhear ela e encontrar os livros. Aí eu já tenho que ir no índice. Então isso vai muito do costume. Isso aí você vai desenvolver com o tempo. Porque se eu conseguir, óbvio que vocês também vão conseguir. Vocês vão até além do que eu, em nome de Jesus. E aí, apresentando a Bíblia, no mercado tem várias traduções, né, e modelos de Bíblias. Igual eu mostrei aqui, né, por exemplo, essa que é a NVI. Tem essa aqui que eu mostrei, que ela é a Almeida, ela é revista, corrigida e revista. Tem outras também pequenininhas, por exemplo, essa aqui. Tem muitos e muitos modelos de Bíblia aí no mercado. E aí, né, você tem que comprar uma Bíblia que vai atender a sua necessidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema de visão, por exemplo, miopia, astigmatismo, não faz sentido algum você comprar uma Bíblia desse tamanho, com as letrinhas desse tamanhozinho aqui. Não faz sentido algum, porque na hora que você for ler elas, você não vai conseguir ler e você vai desanimar. Aí quando é uma pessoa que tem, né, ali certos problemas de visão, é mais limitada, o que você tem que comprar? Você tem que comprar uma dessa, principalmente quando a pessoa é mais idosa, você tem que comprar uma assim, ó, com a letra jumbo. E aí eu vou te mostrar a diferença. Olha a diferença. Aqui, ó. Aí a diferença dela para aquela pequenininha. Então você tem que ver, quando você for comprar uma Bíblia, você tem que perceber até esses detalhes, tá? E também você pode pensar, igual eu tô falando, né? Você pode pensar que isso é bobeira, que a letra da Bíblia, né, não vai fazer diferença. E também tem o quesito preço, né? Que as letras menores são mais baratas. Então você acha que isso não vai fazer diferença, mas faz sim. Porque quando eu comecei a desenvolver a minha vontade, né, de ler a Bíblia, eu tinha uma parecida com essa. Uma bem pequenininha assim também. Essa aqui não é minha não, que a minha, dessa aqui só que era mais rosa, eu fiz doação dela. Então, era desse jeito. E eu já não tava mais aguentando as letrinhas pequenas. Então, eu fui logo atrás
de comprar uma Bíblia com uma letra maior. E aí eu comecei a aprender mais, a ler mais a Bíblia e a cada vez, né, ter essa rotina e ter vontade de ler a Bíblia. Por quê? Porque a leitura estava facilitada. Estava ali com as letras maiores, espaçamentos maiores entre as letras, então estava melhor. Até o momento aqui, vocês entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo para vocês. Ou então me envia lá no individual. O segundo ponto, muito importante, é que no mercado há diferentes versões bíblicas, né? Igual eu te falei, tem a João Ferreira de Almeida, a João Ferreira de Almeida revista e corrigida, a Nova Almeida atualizada, Nova Versão Internacional, que é a NVI, Nova Versão Transformadora, tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, assim, é muitas traduções que nós temos da Bíblia. Mas aí há um grande questionamento, né? Qual é a versão que você deve comprar? Me responde aí se você conhece alguma coisinha, né? Sabe alguma coisa de Bíblia aí sobre as versões? Qual que é a melhor, na sua opinião? Como eu falei desde o início, que essa live é para pessoas que estão chegando agora no cristianismo, então o que eu aconselho é comprar uma Bíblia na Nova Versão Internacional ou na Nova Almeida atualizada. Por quê? Eu recomendo elas, né, e também versões mais atuais, porque não tem palavras e frases que eram usadas há anos atrás. Por exemplo, nas traduções João Ferreira de Almeida, igual eu vou ler aqui, tem assim, expressões muito difíceis, né? Igual aquelas mesóclise. Olha só, lá nos Salmos, quem estiver acompanhando aí, já vai lá no índice, que eu também vou aqui. Essa Bíblia aqui eu tenho uma certa dificuldade com ela, que não é a que eu uso normalmente. Então, vamos lá em Salmos. Aí aqui, ó, você vem aqui no índice, procura aqui, Salmos. Salmos tá aqui, ó, página 515. Aí você vai aqui e procura a página 515. Aí encontramos o livro de Salmos. Tá vendo, gente? É fácil. Não assusta quando a pessoa fica passando tantas páginas assim e você acha que você nunca vai chegar desse jeito. Temos um índice para isso. Não tem que ter complicação. Então, é Salmos 22, no versículo 22. Olha para você ver, vocês vão notar a diferença, olha. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então olha esse louvar-te-ei, já é mais difícil, é uma expressão que não vai facilitar o seu entendimento. Agora aqui, na Nova Versão Internacional, igual eu falei com vocês, aqui eu já consigo folhear, já é bem mais rápido, mas isso é com o tempo. É quando vocês pegarem mesmo o costume. Então vamos lá, Salmo 22, no versículo 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Então olha como é que é bem mais atual e bem mais fácil, incentiva a gente a querer continuar a ler. Então vocês conseguem notar a diferença, o porquê, né, que agora que você está chegando no cristianismo, porque você deve buscar mesmo versões mais atuais, como a NVI, que é a Nova Versão Internacional, a Nova Almeida atualizada, ou a NLT, que é a Nova Linguagem nos dias atuais, né? Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Que aí vai ficar mais fácil, aí você vai, né? São palavras que estão no seu contexto, são palavras que você fala, são palavras que você ouve, então você vai ter um estímulo ali para querer continuar a leitura. Quando você se depara com louvar-te-ei, você já tem você trava um pouquinho e a chance de você desistir da leitura é muito grande. Então por isso que tem que ser uma versão atual. E aí
Vamos lá então. Até o momento, vocês compreenderam ou tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só comentar aí, tá bom? Então, vamos dar continuidade. E no terceiro ponto, como, né, tô pressupondo que você chegou agora e não tem o hábito da leitura bíblica, eu não indico para você que compre uma Bíblia de estudo. Por quê? Tem muita coisa ali na Bíblia de estudo que você não vai entender. A Bíblia de estudo, ela não traz só isso aqui, né? Só o básico, né? Ela vai trazer ali, se você comprar, por exemplo, tem acho que é de Spurgeon, vai vir os comentários de Spurgeon. Então isso vai complicar mais a sua cabeça. Então no momento, busque uma Bíblia padrão, né? Por exemplo, essas aqui. Busque uma Bíblia padrão. Não compra essas de estudos, não. Que aí mais pra frente, quando você tiver o hábito ali da leitura bíblica, você tiver um domínio, né, das escrituras, você já está pronto ali para entender o que os estudos, né, os comentários ali na Bíblia vai falar. E aí, agora, né, nós vamos para o nosso segundo momento da live, que é o momento, né, que você já entendeu qual versão comprar, já se atentou ali ao tamanho da letra, ao modelo, e o modelo da Bíblia fica a seu critério, gente. A capa tem milhares aí de capas com, né, por exemplo, as minhas aqui, a maioria são rosas, mas eu tenho uma que tem um leão com a capa dourada, tem, enfim, muitas capas, então você vai ficar a seu critério, qual você quiser comprar, isso mesmo. Mas eu no início, né, quando eu comecei mesmo a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, eu busquei uma capa que me identificasse ali. E aí eu comprei uma capa com um leão dourado. E toda vez, né, quando eu passava por momentos de dificuldades, eu olhava para aquele leão ali e eu me sentia renovada e continuava. Então também fica uma dica para você aproveitar também isso, né? E aí vamos continuar para o segundo momento. Então, né, você foi lá na livraria ou comprou uma Bíblia online, ou um site online e comprou uma Bíblia, por exemplo, semelhante a essa minha aqui. E aí entra o questionamento: como ler a Bíblia e por onde eu começo? Né? Quem quiser arriscar a responder aí, né, o que acha, deixa nos comentários. Então, vamos lá. Como ler a Bíblia? Em primeiro lugar, gente, a Bíblia não é um livro comum. Não tem nenhum livro aqui próximo. Vamos colocar esse aqui. Esse aqui, por exemplo, como se fosse um livro comum. Esse aqui vamos supor que é um livro. Aí, um livro comum, você pega ele, folheia ele, né? Abre lá onde você parou e vai ler. Isso é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum, porque a Bíblia, ela vai te transformar. A Bíblia, ela é muito diferente. A Bíblia, a partir de agora, é o que na sua vida? É uma referência, é um norte, é um manual de instrução. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, você precisa orar. Você precisa orar pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, te ajude a compreender o que está escrito na Bíblia. E como aconteceu as lives passadas, a terceira era sobre o Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo que nós vimos é essa questão de que ele nos ilumina, né? Ele nos ajuda a compreender as verdades bíblicas. Então nós precisamos orar ao Espírito Santo, pedindo ele mesmo para nos dar discernimento e para nos dar entendimento sobre a Bíblia. E a gente precisa manter essa disciplina. Toda vez que a gente pegar a Bíblia para ler, a gente orar. Não podemos pegar a Bíblia aqui agora, por exemplo, e já começar a ler e ler capítulos e capítulos sem esse hábito da oração. Você está planejando ler a Bíblia, você ora e lê. E aí, em segundo lugar, o que eu incentivo a vocês é comprar um caderninho
para fazer anotações durante a sua leitura bíblica. Eu não tenho meus caderninhos aqui perto, mas novamente aqui. Vamos supor que você leu lá Gênesis 1. Aí você teve o Espírito Santo te deu um entendimento de Gênesis 1. E aí você vai e escreve tudo que você entendeu ali durante a sua leitura bíblica. E isso é muito importante, gente, porque depois que eu comecei a fazer isso também, eu comecei a gente, não só eu, mas muitas pessoas começam a meditar na palavra, porque você lê um versículo, anota o que você entendeu, e aí você vai ficar quase que o dia todo pensando naquilo que você entendeu. E aí você vai comparando com a sua vida, para ver se você está fazendo aquilo certo, se está fazendo aquilo errado. E aí você vai meditando. E aí a Bíblia vai cumprindo mesmo o seu papel, que é o quê? Um papel transformador na vida do ser humano. Amém? E em terceiro lugar, é a escolha de qual livro bíblico, né, você deve começar a ler. Eu indico que você comece a ler os evangelhos, né? Começar pelo Evangelho de Mateus, porque é o primeiro no Novo Testamento. E alguém sabe me dizer por que começar pelos evangelhos do Novo Testamento? Se você tem essa noção aí, fala aí. E respondendo, né? Porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse vai falar sobre Jesus Cristo. E aí por isso que, né, vão ter vários versículos ali no Antigo Testamento que você só vai conseguir entender ele quando você já tiver uma noção ali de quem foi Jesus, de como foi a vida de Jesus aqui na Terra, como foi o ministério de Jesus. E aí quando você já tem, né, esse conhecimento, quando você vai ler esses versículos, você automaticamente fala assim, opa, isso aqui está falando de Jesus. E então, né, eu indico que você comece mesmo em Mateus, lendo versículo e versículo, fazendo as anotações, sempre orando antes, para que quando você acabar ali, né, os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, quando vocês forem, por exemplo, lá para Gênesis, para Apocalipse, para Isaías, para Salmos, para qualquer livro bíblico ali, vocês vão reconhecer quando for citado, né, a pessoa de Jesus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, como é que é importante você ter esse conhecimento prévio. Lá em Isaías 53, vai nos falar assim. Isaías 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejamos. Esse versículo, se você olha ele assim, né, você não entende que aqui fala de Jesus. Mas esse versículo vai falar de Jesus. Principalmente, eu percebo isso aqui, ó, na segunda parte dele, que fala, né? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, isso aqui, ele está falando mesmo de Jesus. Então, só com esse conceito, né? Esse conceito aí, que você tem que adquirir lá nos evangelhos, você consegue entender que no Antigo Testamento, no livro de Isaías, está falando de Jesus Cristo. Então é importante. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. A base do cristianismo, que é a nossa religião, é Jesus Cristo. Então você tem que conhecer muito de Jesus Cristo. E como foi dito nas lives anteriores, conhecendo Jesus Cristo, você também conhece a Deus. Então é importante saber de Jesus. Porque o nosso objetivo mesmo, no cristianismo, nosso principal objetivo é ser semelhante a Cristo.
Então, como que nós seremos semelhantes a algo que a gente não conhece? É isso. Então, para finalizar, outra coisa também, não é que você tem que ler a Bíblia 24 horas por dia. Não é isso. Quando eu estou fazendo, os cursos de batismo e transferência, geralmente as pessoas vão e falam assim, mas eu não tenho tempo para leitura bíblica, nada disso. Gente, Deus entende, os que nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, temos família, temos ministério. Então não é possível ali ficar 24 horas lendo a Bíblia. Mas se você tirar 10 minutos do seu tempo para ler um versículo, fazer a oração, ler o versículo, fazer as anotações sobre esse versículo, todo dia esses 10 minutos, quando pensando, você já leu e meditou ali na palavra toda, na Bíblia inteira. Então a gente precisa, o brasileiro já tem uma certa dificuldade para leitura, mas é por isso que nós precisamos tirar esses tempinhos pequenos, começa de pouquinho, e aí quando você assustar, você vai estar ali por horas lendo a Bíblia. E a Bíblia, gente, é algo muito misterioso. Que a Bíblia não é um livro que você vai ler com 1 hora, 2 horas, uma semana. Mas é um livro que, se você começa a ler hoje, você já vai dando frutos de mudança, e aí acontece algo em você, a ação do Espírito Santo em você, e você todos os dias vai ter esse desejo. Eu já tive contato com pessoas que não tinham o hábito de leitura bíblica, aí elas adquiriram esse hábito na vida dela, e aí quando acontecer situações, por exemplo, passaram mal, ficaram acamadas e não conseguiram ler a Bíblia nos dias que estavam ali acamados. E aí eles falaram, nossa, mas é horrível, a pior coisa, eu senti muita falta da leitura bíblica. Parece estar faltando uma coisa no nosso dia. Então, o Espírito Santo traz esse agir em nós. Nós só precisamos começar. Você não precisa começar com 24 horas, com horas de leitura bíblica. Faça ali poucos minutos mesmo. 10 minutos, 9 minutos, 5 minutos. Separe esse tempo, separe 10 minutos do seu dia. Só para você orar, para você ler o versículo bíblico, para você fazer as anotações e você meditar. E aí você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Porque eu comecei assim. Eu não tinha hábito de leitura bíblica. Eu comecei com um pouquinho, 10 minutos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou fazendo bacharel em teologia. Então, olha o nível do agir do Espírito Santo. Então, pensem nisso, gente. Pensem nisso. E para finalizar mesmo, a nossa live, o hábito da leitura bíblica, ela traz inúmeros benefícios. A leitura em si, ela já tem muitos benefícios, mas a leitura bíblica tem muito mais ainda. Por exemplo, vai reduzir a sua ansiedade. Por que eu falo isso? Porque tem muitos versículos bíblicos que vão trazer mesmo isso, acalmar o nosso coração. Um exemplo, eu até tenho aí no meu perfil algum vídeo sobre isso, mas essa semana eu li, tá em... Deixa eu ver se é aqui mesmo, para não falar besteira. É uma que vai falar, lançai sobre eles as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Se eu não me engano, está em 2 Pedro. Não, tá 1 Pedro, se eu não me engano. Mas tem um vídeo meu que fala sobre isso. Mas aí nós vamos ver vários versículos bíblicos que vão falar, sobre essa confiança em Deus. Que Jesus está cuidando de nós, que Cristo está conosco até o fim. Da obra do Espírito Santo, isso vai trazendo calma ao nosso coração. Quando a gente está doente, a gente vai ver ali todas as curas que Jesus fez. Então a gente vai ter esperança. A gente vai pedir mesmo esse milagre, e eu tenho certeza que vai acontecer. Então, a leitura bíblica também traz, sabedoria para nossas vidas. A leitura bíblica nos deixa mais próximos de Deus.
renova as nossas esperanças, como eu falei, né? Tem muitos versículos que se encaixam aí nos nossos dias a dias, nos dias de aflições. Quando a gente lê, a gente vai ter esperança de que aquilo vai mudar, que o nosso cenário vai mudar. A leitura bíblica nos coloca no caminho certo. E tem, por aí vai, né? Tem muitos e muitos benefícios. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa live e também que isso incentive vocês a ter esse hábito de leitura bíblica, que é algo difícil de começar, mas quando a gente começa, tudo vai fluindo, porque o responsável por isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós vimos, ele cumpre as funções dele com muita perfeição e muita exatidão. Então vamos orar para a gente finalizar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada por essa live, obrigada por ter falado aos nossos corações, obrigada, Deus, por nos ensinar um pouco sobre a Tua Palavra e que nós podemos aprender e praticar, Senhor. Coloca em nossos corações, Deus, a vontade da leitura bíblica, o desejo e o temor da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo de Deus, nesse momento, convença todos os corações que estão assistindo essa live a aprender e a querer ler a Bíblia mesmo, colocar a Bíblia como uma referência na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então foi isso, gente. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.